Olá, pessoal do sétimo ano. Espero que estejam todos bem, se cuidando. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai retomar o tema que a gente tratava no último encontro, que era a respeito da preservação das reservas de preservação que temos no país e aonde que Silva Jardim aparece nessa história toda, né? Vamos dar uma recordada aqui rapidamente do que nós tratamos naquele encontro? Então, nós começamos com uma pergunta que era sobre o que são unidades de conservação. Então, as unidades de conservação são áreas protegidas por lei, porque os governadores, os prefeitos, o governo federal acham uma necessidade para aquele espaço em favor do coletivo. É um espaço que tem prioridade, que tem interesse ambiental para a sociedade como um todo. Então, esses espaços precisam ser conservados, como o nome diz. E aí a gente foi tratando, né, falando da diferença que existe entre essas unidades de proteção na forma integral e aquelas que têm o uso sustentável, ou seja, em uma não se pode mexer, é uma área específica para estudo, para pesquisa, aonde se entra só com autorização para poucos, um objetivo muito específico e que não pode ser mexido. Já no sustentável, são espaços que é para preservação, porque eles são considerados muito importantes. Pode ser, por exemplo, as cabeceiras dos rios, aonde a água daquele rio vai trazer benefícios para uma quantidade enorme de pessoas. Então, é preciso preservar aonde ele nasce. Mas não quer dizer que essa área não possa ser utilizada para viver e para uso comercial, mas tudo com muito respeito, com muito cuidado, para que aquilo, como diz o próprio nome, seja conservado, né? É esse o principal objetivo. E aí nós falamos de uma série de questões a respeito de problemas que a gente já teve no Brasil, até com morte de seringueiros que tentavam trabalhar enquanto preservavam, e isso acabou entrando em conflito com grandes empresários fazendeiros que desejavam, na verdade, era, destruir a mata para poder ter espaço livre para continuar com o seu plantio ou a sua criação de gado. Então, viu-se daí, então, a necessidade de criar áreas de preservação. E aí a gente foi esmiuçar melhor o que é, deixa eu pegar aqui aquele pontinho vermelho, o que é uma unidade de proteção integral, e aí nós vimos alguns exemplos, né? Até citamos o caso dessa área de conservação do mico-leão-dourado que existe em Silva Jardim, envolvendo aí várias ações. Então, isso, em alguns pontos, não pode ser mexido, que é justamente para que haja uma proteção integral daquele espaço, mas também áreas de uso sustentável, aonde pode haver comercialização, produção, turismo, com objetivos comerciais, desde que se preserve a natureza. E aí até falamos que existe um destaque nacional para Silva Jardim, justamente pelas RPPNs, que são as reservas particulares do patrimônio natural, que é uma coisa que a gente vai retomar daqui a pouquinho. Agora, para que tudo isso funcione, né, para que esses espaços possam ser escolhidos e possam ser protegidos por lei e haver a punição para aqueles que não cuidam desses espaços que são de interesse coletivo para todo mundo, tem que haver uma
uma organização legal de uma legislação, que são as leis, quais órgãos têm que tomar conta, como é que se preserva, quais são as punições, quais são os incentivos para que alguém continue a preservar ou fazer do seu espaço um espaço de preservação para a biodiversidade como um todo, né, para o planeta inteiro. Então, para isso, foi criado um sistema, que é esse SENUC. Então, o que é o tal do SENUC? É o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. E a sigla, né, SENUC, é uma sigla desse nome grandão aqui, que é um conjunto de normas, normas são regras, e procedimentos oficiais que possibilitam aos governos e iniciativa privada, tanto para quem é prefeito, governador, como também quem é dono de uma propriedade, criar, implementar e gerir no país as unidades de conservação. Então, para se proteger um espaço, existem normas que têm que ser seguidas, e quem determina essas normas é esse sistema chamado de SENUC aqui. Para a gente ter uma ideia, ó, no Brasil, as áreas de preservação, de proteção pública do meio ambiente, aparece aqui nesse verdezinho claro, espalhadas pelo mapa do país todo. E aqui, ó, está destacando quantos por cento cada bioma tem de área de preservação. E o que é bioma? Só para a gente recordar, são aqueles espaços que têm uma aparência, uma paisagem ligada a tudo que está nele. Seu relevo, que é a forma, desculpa, que é a forma do horizonte, os bichos que vivem lá, que é a fauna, a flora, que é a vegetação. Então, o clima, juntando tudo isso, a gente chama de bioma. Então, por exemplo, o bioma Pantanal, que fica aqui nessa região do Centro-Oeste, ele tem uma característica de muita água, chove bastante numa época, numa outra, uma área, um período de seca, mas pelo seu relevo ser mais baixo, é um local que, como diz o nome, passa a maior parte do tempo alagada, é um pântano, aonde eu vou ter vários tipos de animais que se adaptaram àquela realidade. Já o Pampa, que é uma área aqui no sul do Brasil, uma área até pequena, né? Que é um pasto natural, essa região ela tem uma aparência de um grande pasto mesmo, é um capinzal baixo que é natural, não foi plantado, nem foi árvore que foi retirada para dar lugar ao pasto. É um pasto natural. A Mata Atlântica, que é onde nós estamos, que pega todo o litoral do Brasil, ó, do Nordeste, e vem até o sul do Brasil. O Cerrado, que é uma vegetação um pouco mais rala, com algumas pequenas florestas pelo meio, que estão no meio do país, na região central do país. A Caatinga, que é típica do Nordeste, que é uma região de pouca umidade, e a Amazônia, que está lá no norte do país. Então, aqui está mostrando quantos por cento de cada um desses biomas são áreas de preservação pública, de proteção ambiental pública, seja protegida por entidades do governo, ou seja, por áreas particulares, por donos de propriedade. E falando em donos de propriedade, a gente falou que Silva Jardim se destaca pela existência das RPPNs. A RPPN que significa Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma categoria de unidade de conservação criada pela vontade do proprietário rural. É o dono da fazenda que transforma o seu espaço numa área de patrimônio natural.
sem desapropriação de terra. Não precisa haver uma atuação do governo para desapropriar aquele território, para transformar ele numa área de conservação pública. No momento que decide criar uma RPPN, o proprietário assume o compromisso com a conservação da natureza. Então, toda vez que um proprietário decide, ele não é obrigado, ele decide transformar o seu patrimônio, a sua fazenda, numa área de preservação de patrimônio natural, ele pode explorar com algumas regras, mas aquela propriedade passa a ser um patrimônio do planeta, porque o seu objetivo é que a natureza fique o mais preservada possível. Então, ele pode ter algumas atividades econômicas ali, de exploração da sua propriedade, mas aquele determinado espaço, que na verdade é a maior parte dele, passa a ser preservado, não pode ser mexido e tem que ser conservado, porque ele deixou de ser só daquela pessoa e passa a ser um patrimônio do país e do mundo, né? Porque é para a humanidade inteira. E aí, nesse mapa aqui, ó, a gente está destacando a quantidade de RPPN que tem em cada estado brasileiro. Percebe que ó, o Rio de Janeiro, que é um dos menores estados do Brasil, tem mais RPPNs do que o maior estado brasileiro, que é o Amazonas, e aonde está boa parte da floresta amazônica, que é algo que é falado no mundo inteiro. Então, olha o destaque, né? Que o estado do Rio não é o que mais tem, né? Não é o estado que mais tem RPPN, mas ele se destaca no país como sendo um dos estados que mais tem áreas particulares de preservação. E dentro desse número aqui, Silva Jardim é o grande líder, que é o município que mais possui RPPNs no Brasil. Então, é isso que destaca o nosso município, que dá valor a ele, mesmo que ele não seja conhecido, às vezes até pelos seus moradores, né, pelos seus munícipes, morador do município, do poder, da riqueza que Silva Jardim tem em relação ao meio ambiente, né? Seu destaque no meio ambiente. A gente muito ouve falar, né, quem ainda não conhece, mas fora de Silva Jardim, o município é muito conhecido pela sua abundância de natureza. Mas vamos dar uma pequena viagem rápida aqui, para a gente se localizar. Onde é que Silva Jardim está, né? Dentro do globo terrestre, nós estamos aqui, no mapa do Brasil. Essa manchinha vermelha é o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, que, por sua vez, se a gente se aproximar, é um dos 27 pedaços, né? São 26 estados, mais o Distrito Federal. Dos 27 pedaços que formam o Brasil, o Rio de Janeiro é um deles, e dentro do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios, ou 92 cidades. E uma dessas 92 é o nosso município de Silva Jardim. Então, Silva Jardim, que é um município, a gente percebe aqui, grande, dentro do estado do Rio de Janeiro, tem essa tendência natural de uma área de preservação. Ainda existe muita área de mata que está conservada. E aí aparece, né, a grande propaganda para quem é de fora de Silva Jardim, são as suas belíssimas cachoeiras. Em vários locais do município, a gente vai ter, pela sua abundância de água, uma série de cachoeiras que são procuradas, muitas das vezes, pelos que vêm de fora, mais do que pelos seus moradores. Mas não só pela sua beleza, Silva Jardim tem se destacado na questão da preservação, como a gente falou, ambiental, inclusive com a reserva, né, biológica de Poço das Antas, que é uma daquelas áreas de preservação que não podem ser mexidas,
e que tem como ícone no município o mico-leão-dourado, que é um dos poucos locais do Brasil aonde esse serzinho ainda vive na natureza com liberdade. É claro que ele virou um grande símbolo. Ele não é um único animal que precisa ser conservado. Mas com a conservação, com a propaganda da conservação do mico-leão-dourado, diversas outras espécies também são preservadas, o que é positivo para a natureza, né? Então, junto com a ideia do mico-leão-dourado, vieram outras iniciativas de conservação, como a própria atividade de reflorestamento. Olha aqui, ó, uma imagem de 2016, e depois de uma iniciativa de plantio de árvores, que a gente chama de mata ciliar, né? Que fica à margem dos rios, ou nas encostas, que aqui ó, parecia pelada ali atrás. 2 anos depois, olha como é que a mata foi se espalhando, crescendo e trazendo uma nova imagem para aquele espaço ali. E isso é muito bem visto no mundo inteiro, porque é a grande questão de hoje de conservar a natureza para uma melhor qualidade de vida nossa. E essa qualidade de vida não é só nossa humana, mas também dos animais e da flora, né? Das plantas que estão por ali. Então, um outro destaque para o nosso município é o primeiro viaduto de preservação no país inteiro, que foi instalado na rodovia, na BR-101, né? Na rodovia que corta o nosso município. Então, foi criado um viaduto que é verde, né? Existem plantas, ao invés de asfalto, grama e planta, que permitem que os animais atravessem de um lado para o outro sem correr o risco de serem atropelados pelos carros que passam na rodovia. Então, esse é o primeiro viaduto desse tipo no país inteiro. Então, a gente percebe como é que o nosso município tem esse destaque dessa nova tendência, dessa propaganda da conservação do meio ambiente, que é para o mundo todo, onde países ricos têm essa preocupação, e a gente tem todo um potencial. Na verdade, está na mão de vocês, né? Que ainda são jovens, mas que, quando chegarem na fase adulta, a escolha que fizerem na formação profissional de vocês pode envolver a questão do meio ambiente do nosso município. Ok? Então, fica dado o recado aí da nossa missão como moradores e conservadores da natureza. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Cuidem-se e até o nosso próximo vídeo encontro. Tchau, tchau.